A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. E em 2 Coríntios 3, verso 3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. Nós somos a carta viva de Deus. Você é uma carta. E uma carta tem dinâmicas. Uma carta tem um remetente e um destino. Foi Deus quem escreveu em você para o mundo ler. E é por isso que você não pode violar a carta. Você não pode mudar a carta. Você não pode escrever nela o que você quer. Você não viola a correspondência de uma carta, escrevendo nela o que você quer. Não, não. Por quê? Porque você é uma carta selada pelo Espírito Santo. Então não acrescente nada, não tire nada, apenas viva uma vida que agrade a Deus. Aleluia. Vive uma vida para agradar a Deus. Pregue o Evangelho, pregue a verdade, anuncie o Evangelho. Mas, irmã, e se eu começar a pregar a verdade, se eu começar a falar a verdade, as pessoas vão sair da minha igreja? Irmão, igreja grande não impressiona Deus. O que impressiona Deus é uma grande igreja. Uma igreja cheia da glória, cheia do poder de Deus. Uma igreja de verdade, uma igreja verdadeira, uma igreja santa. Uma igreja que ama a Deus de todo o coração. Aleluia. O meu maior anseio é ficar parecida com Jesus. Esse deveria ser o maior anseio da igreja. É ficar parecida com Jesus. Irmãos, Deus nos chama para ficar com Ele. E como é bom, irmãos, ficar com Deus. Às vezes eu vou dormir falando com Deus e eu acordo falando em línguas estranhas, falando em mistérios. E eu digo, Deus, o que é isso? Sabe o que é isso? A nossa carne dorme, mas o nosso espírito não dorme. Deus não dorme. Enquanto a nossa carne está dormindo, o nosso espírito está acordado e está conectado com Deus. Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 127 que Deus dá aos seus enquanto dorme. Enquanto nossa carne dorme, o nosso espírito está conectado com Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, e Deus diz ainda, e Deus diz mais, Deus diz assim, olha, por isso que você precisa andar na minha presença, estar na minha presença. Só quando nós estamos na presença de Deus, nós conseguimos andar na perfeita vontade de Deus. Aleluia. Por isso que nós precisamos estar sempre com Deus, por isso que a Bíblia diz assim, olha, orai sem cessar. Orai sem cessar. Você acha, irmão, que Deus pediria algo para você que você não conseguiria? Sabe o que Deus diz? Sabe o que Deus quer dizer com orar e sem cessar? Deus está dizendo assim, olha, fique ligado em mim, não desconecta. Mas tem gente que diz, não, irmã, esse versículo não deveria estar na Bíblia. Orar e sem cessar não deveria estar na Bíblia. Olha para a minha vida, é uma correria só. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho nem tempo para orar. Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, fique conectado. Mesmo se você está trabalhando, mesmo se você está estudando, mesmo se você está aí limpando a casa, você fica conectado com Deus. Fique falando com Deus em pensamento, louvando, adorando ao Senhor. Você precisa ficar conectado o tempo inteiro com Deus. Não desconecte. Fique o tempo inteiro ali em oração e adoração, falando com Deus. Nós precisamos ficar com Deus, permanecer em Deus, estar com Deus. Aleluias. Irmãos, apenas deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, saiba que Deus, Ele pode fazer abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Irmãos, Deus age de formas diferentes. A Bíblia diz assim, olha, que o último é o primeiro. A Bíblia diz que o louco que é sábio. A Bíblia diz que o pobre que é rico,
que para Deus o fraco que é o forte. E quando você chora é porque você está alegre. Aí você diz, meu Deus, que matemática é essa? Que equação é essa? Ei, essa é a equação do céu. Essa é a matemática espiritual de Deus. Ah, eu sei que é difícil, irmão, mas Deus disse, o que eu faço hoje, muitas das vezes você não entende. O que eu faço hoje na sua vida, muitas das vezes você não compreende, mas você entenderá depois. Aleluias. Apenas confie em Deus, porque Deus faz assim, Deus complica, descomplica e depois explica, porque complicou. Esse é o nosso Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, eu te amo. Saiba toda a terra que eu te amo. Saiba as regiões celestes que eu te amo. Irmãos, saiba que o amor é eterno, pois o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Deus é amor, aleluia. E quando você ama uma pessoa, você ama ela eternamente. Mas irmã, a pessoa ali diz que me amava, mas me traiu, me abandonou. Então, irmão, não era amor. Sabe o que é o amor? A Bíblia descreve o que é o amor, o verdadeiro amor, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7, que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, irmãos, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou seja, o amor não desiste, assim como Deus não desistiu de você, assim como Deus não desistiu de nós. Esse é o amor, esse é o ágape, o amor de Deus. Por isso que Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me ágape. Sabe o que significa ágape? Significa amor incondicional, amor eterno. Foi isso que Jesus estava perguntando para Pedro. Jesus perguntava para Pedro, Pedro, tu me ágape? Mas Pedro sempre respondia outra coisa. Jesus perguntava uma coisa e Pedro respondia outra. E Pedro dizia, Senhor, tu sabes. E Jesus continuava, Pedro, tu me ágape? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu te filia. Esse filia é outra palavra para o amor, que significa um amor de uma amizade. Mas Jesus perguntava novamente, Pedro, tu me ágape? E Pedro dizia, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para ele e diz, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra. Irmão, o nosso amor por Deus não pode ser um amor filia, um amor de uma amizade apenas. O nosso amor por Deus tem que ser um amor ágape, um amor incondicional, um amor eterno. Aleluia. Pedro dizia, Deus, Jesus, eu te amo como uma amizade. Mas Jesus perguntava, não, Pedro, tu me ágape. O seu amor precisa ser incondicional, aleluia. E o nosso amor por Deus tem que ser um amor ágape, não apenas um amor de uma amizade, mas um amor ágape, aleluia. Irmãos, o nosso amor e a nossa fé precisam andar junto. O nosso amor e a nossa fé precisam estar firmados em Deus. Lembra de quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas? Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até ti. E Jesus disse, vem Pedro, vem, anda por cima das águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que Pedro, no momento, ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. E quando ele começa a afundar, o amor de Deus, então, estendeu a mão para ele e o tirou dali.
Ei, irmãos, Jesus disse, olha, por que tu duvidaste? Homem de pouca fé, por que você duvidou, Pedro? Irmão, entenda que quando a sua fé falha, o amor de Deus não falha. Mesmo que sua fé falhar, mesmo se a sua fé falhar, saiba que o amor de Deus não falha. Então não coloque a sua fé no vento. Não coloque a sua fé nas adversidades da vida. Coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua fé no amor de Deus. A nossa fé tem que estar firmada no amor de Deus. E ainda que a minha fé não alcance todas as coisas, ainda que a minha fé não alcance todas as coisas, o amor de Deus vai me alcançar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos amar a Deus de todo o coração, porque Ele nos amou. Vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Ouça-me. Isso é muito importante. A fé é a visão do seu espírito. A fé é a visão do seu espírito, não é a visão dos seus olhos. Por isso que a fé não anda por vista. A fé é a visão do seu espírito. Ei, quando Deus te criou, Deus colocou em você 2 olhos. Só que a fé não está nos seus olhos carnais, a fé está nos seus olhos espirituais. Só que muitas das vezes você acaba se comportando de acordo com o que você vê com os olhos da carne. Você olha, por exemplo, você olha para o tempo, tá chovendo. Aí você sai de guarda-chuva. Aí você olha e diz, tá frio, vou colocar uma roupa mais quente. Mas, porém, a fé é a visão do Espírito. Ela não vê como os olhos veem. E assim como você se comporta com aquilo que você vê, a fé é os olhos do Espírito. E saiba que Deus colocou no seu espírito essa condição de ver como Ele vê. Deus coloca no nosso espírito a condição de ver como Ele vê. Por isso que a fé é a condição de você ver no espírito aquilo que os seus olhos não conseguem ver na carne. A fé é a condição de você ver no Espírito aquilo que você não vê com seus olhos carnais. Por isso que Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. E a Bíblia diz ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a minha fé não ajuda a Deus. A minha fé não ajuda a Deus. A minha fé, ela agrada a Deus. Por quê? Porque quando eu tenho fé em Deus, eu estou acreditando naquilo que Ele disse. E aquilo que Deus disse vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluias. Irmãos, lembra quando Jesus foi multiplicar os pães? Lembra? Na realidade, Jesus não multiplicou os pães, Ele apenas repartiu os pães. Jesus não orou para multiplicar os pães. Jesus não orou dizendo assim, Pai, multiplica agora estes pães, esses peixes, multiplica agora, eu te peço. Não. Jesus não fez essa oração. Jesus simplesmente orou dizendo, Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Graças eu te dou. Então Jesus repartiu os pães e os peixes. E o milagre aconteceu enquanto ele repartia os pães e os peixes. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter fé em Deus. Por isso que nós precisamos estar conectados com Deus. Por isso que precisamos andar com Deus, andar no Espírito, andar por fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que é de fé em fé,
de glória em glória. O cristão não anda por vista, o cristão anda por fé. Irmãos, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E as pessoas precisam ver Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos exercitar a fé. Precisamos andar por fé. E quando as pessoas olharem Deus, elas possam ver Jesus na nossa vida, através do amor, através da fé. Que nós possamos então refletir a glória de Deus. Aleluia. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.